Drive-thru para descarte de resíduos eletrônicos ocorre neste sábado na capital. Lançado Acampamento Farroupilha 2025, importante declamador e poeta gaúcho é homenageado nesta edição. Totens de avisos da Defesa Civil Municipal chamam a atenção em algumas partes da cidade. Qual o protocolo a ser seguido em casos de emergência climática? Como os porto-alegrenses tratam os imigrantes não europeus? Exposição na capital mostra os problemas enfrentados por quem vem tentar uma nova vida por aqui. Primeira churrascaria do Brasil é aqui de Porto Alegre. E é lá a parada de hoje da nossa reportagem. Tem muita coisa acontecendo na capital dos gaúchos. Confira tudo isso a partir de agora. Olá, é muito bom estar na sua companhia mais uma vez. Conforme o tempo passa, as mudanças climáticas vêm trazendo novas realidades, necessidades de adaptação e preparação para a instabilidade do tempo. Aqui em Porto Alegre, desde o começo do ano, a Defesa Civil Municipal instalou totens de avisos para que os moradores de determinadas partes da cidade possam ser avisados de qualquer alerta necessário. A gente confere agora na reportagem como funcionam estes equipamentos. Há 4 meses, postes, digamos, diferentes, passaram a fazer parte da paisagem de 10 bairros da capital. A estrutura compõe um serviço importante de prevenção. São totens da Defesa Civil de Porto Alegre, equipados com câmeras, estações meteorológicas e alto-falante. Marcos Vinícius de Oliveira, coordenador do Centro de Monitoramento e Alerta, destaca que esse sistema é exclusivo da cidade. Ele ressalta a importância de prever possíveis problemas com 48 horas de antecedência. Nós temos à disposição aqui meteorologistas, geólogos, hidrólogos, cuidando só da cidade de Porto Alegre. Por exemplo, os hidrólogos cuidando dos corpos internos de água da cidade, porque normalmente nós temos uma informação das bacias, das grandes bacias que acabam influenciando no Guaíba, mas nós não temos o comportamento dos arroios e corpos d'água internos de uma forma geral de Porto Alegre. Com esse trabalho, nós conseguimos agora avaliar se a quantidade de precipitação ela vai influenciar no sistema da cidade, como sistema viário, deslocamento das pessoas. Então, eu consigo hoje dizer que com uma quantidade de chuva se vai provocar ou não alagamento, transbordamento dos arroios internos da cidade. No último dia 29, o monitoramento detectou o transbordo do arroio localizado na Rua da Represa. Assim, foi possível deslocar uma equipe para os primeiros atendimentos à população. Nós observamos, ainda não tem um evento, não tem nenhuma ocorrência lá, mas nós vimos que já está transbordando um determinado arroio. Rua da Represa foi o exemplo. Nossa guarnição foi lá, identificou e quando chegou já estava reduzindo então o volume d'água, mas eles fizeram um trabalho de orientação para a população. Olha, isolaram o local, né, para as pessoas não se aproximarem dali e informaram a população os cuidados com aquela área que era uma área de grande risco. Além de verificar questões relacionadas à previsão do tempo, a Defesa Civil também usa os totens para fiscalização do descarte irregular de lixo. Por exemplo, num desses arroios que tem uma pessoa colocando lixo, galhos de árvore ou materiais no local indevido, que vai depois provocar um problema para aquela região, para a população da região, nós conseguimos fazer a intervenção na hora. Já fizemos isso. Eu dou o exemplo de um senhor no dia 30 de março, que nós tivemos um evento adverso na cidade, ele podando uma árvore e jogando dentro do arroio. Nós pegamos então o telefone, fizemos a comunicação do totem e falamos com ele. Atenção, Defesa Civil informa, você está sendo monitorado. Jogar lixo em arroios é crime federal. Então esse senhor largou na hora tudo que estava ali e saiu do local. Segundo informações, ele não voltou ali. Ao todo, são 10 totens como este espalhados em pontos estratégicos da cidade. Aqui no bairro Maitá,
foi uma das regiões mais atingidas pelas enchentes de maio. 8 deles estão na mancha de inundação e 2 em grandes pontos de atenção da cidade, que é a Rua da Represa no Morro São José e a Lomba do Sabão, que nós temos uma represa de acumulação de água. Os totens possuem avisos sonoros que são acionados diretamente do CEMADEC, podendo ser pré-definidos ou específicos. Teste de equipamento. Quando nós temos, por exemplo, um vendaval ou nós temos chuvas intensas, o aviso vai ser relacionado a esse fenômeno. Defesa Civil informa: previsão de chuvas intensas entre tal e tal horário. E logo após vem informações educativas de prevenção relacionadas a esse fenômeno. Durante o mês de junho, a Defesa Civil vai fazer operação em cada ponto onde os totens estão localizados para orientar a população. A ação vai ocorrer às sextas-feiras, com distribuição de folders informativos. Desde que instalamos esse sistema, nós temos tido 100% de acerto. A nossa assertividade ela é completa. Todas as vezes que nós expedimos um alerta para a cidade de Porto Alegre, ele se concretizou e os índices que nós estabelecemos, eles foram atingidos. Todas as informações sobre as regiões atendidas pelos totens podem ser acessadas no site do Poa Clima. Ali, a população confere os avisos, alertas e previsão do tempo. O Poa Clima vai dar uma informação da previsão do tempo da semana, então as pessoas conseguem se organizar frente a isso, e também indica se na região dela, na cidade, se tem ou não alerta para aquela área. E a gente segue falando de adaptações do clima, pois ele também ajuda a promover outra ação agora da Prefeitura. Na última terça-feira fez 5 graus aqui em Porto Alegre, sendo até agora a menor temperatura do ano registrada. E a onda de frio da semana passada fez a Secretaria de Assistência Social colocar em funcionamento um novo abrigo aqui na cidade para acolher pessoas em situação de rua. Caroline Cardoso fala ao vivo agora com a gente. Oi, Carol, boa tarde para você. Como é que funciona esse novo abrigo? Onde é que ele fica localizado? Bem-vinda. Oi, Gui, boa tarde. Boa tarde para você também que nos assiste ao vivo aqui na TV Câmara. Então, Gui, no último dia 29, né, foi aberto o ginásio do DEMAB para auxiliar as pessoas em situação de rua a se protegerem do frio. Então, eu estou aqui hoje com o secretário adjunto Nelson Beron para falar um pouquinho sobre como funciona esse serviço de acolhimento. Secretário, muito boa tarde, muito bem-vindo. Como que funciona esse serviço de acolhimento, né? Até para quem quiser vir até aqui. Boa tarde, Gui, boa tarde a todos. Nós antecipamos, como tu colocaste aqui, a semana já para o dia 29, prevendo o frio que se aproximava. Vagas extras no ginásio do DEMAB, o que compõe um número de 120 beliches, né? Vagas para que aquelas pessoas que estão na situação de rua, além dos nossos serviços tradicionais de albergue, pudessem ir. Além disso, nós dispomos de 2 micro-ônibus que fazem a ronda noturna à noite para que nós possamos convidar essas pessoas em situação de rua para irem para o albergue. Infelizmente, nem todas, e é importante dizer, nem todas as pessoas em situação de rua querem ir para um abrigo. Isso é importante registrar. Segundo, nós compomos na nossa rede em torno de 600 vagas tradicionalmente para essas pessoas. São 3 albergues e 2 casas de passagem, além também agora do ginásio do DEMAB na retaguarda e também com o espaço PET. Pois então, secretário, além desse serviço, né, de vagas extras que foi aberto, quais são os outros pontos, quais outros pontos fixos o pessoal em situação de rua conta? Porque, afinal de contas, é um serviço que necessita o ano inteiro, né? Não só por questões de frio, mas também para higiene, para alimentação. Nós temos na cidade, funcionando das 8 da manhã às 17 horas, 3 centros POPs, como esse aqui que nós estamos hoje. Aqui eles têm aulas de percussão, aqui eles têm confecção de currículo, eles têm atividade durante o dia, inclusive sala de jogos, lanche, higienização pessoal, para que eles possam, né, se socializar e também fazer as atividades deles aqui durante o dia e não ficar na rua. Além disso, nós temos também encaminhamento para o mercado de trabalho, que é o foco que nós estamos trazendo para a assistência social muito forte, que é para que a gente possa emancipar
esse cidadão e a sua vida social. Hoje, inclusive, no DEMAB, nós estamos iniciando com o secretário Juliano do Desenvolvimento Humano e Inclusão, a presença lá dentro do Cine e de workshops para as pessoas em situação de rua que lá estão, para que a gente possa, nessa Operação Inverno, também ter a presença da produtividade, a qualificação profissional e a perspectiva da empregabilidade. E, secretário, para quem quiser vir, né, até o centro de acolhimento, o que é necessário, qual a documentação que a pessoa precisa apresentar? No Centro Pop, que é os serviços que funcionam das 8 da manhã às 17 horas, é porta aberta, eles chegam, né, independente do horário. Se tiverem a sua documentação, apresentem a identidade, CPF. Se eles não tiverem, o próprio Centro Pop faz o encaminhamento, né, busca essa documentação para que ele também saia com ela. Nos albergues e na retaguarda no DEMAB, se ele não tiver identidade, né, ele pode chegar lá com BO da perda da sua identidade, e o albergue também ele providencia, ele faz esse encaminhamento, ajudando, contribuindo na organização dessa pessoa. Então, tá, secretário, agradeço. E, inclusive, Gui, eu estou aqui, o secretário, né, comentou com a gente sobre a questão de encaminhar o pessoal para o mercado de trabalho. E eu estou aqui também com uma pessoa que, né, com o Pedro, que ele é do albergue e ele conseguiu um emprego, né, essa semana. Muito bem-vindo, Pedro. Como é que é para ti a experiência de conseguir voltar ao mercado de trabalho com a ajuda do pessoal aqui? Para mim é demais, né? Eu estou feliz pra caramba, né? Porque eu estava passando uma situação bem difícil, né? Vindo de um divórcio e estava com muita dificuldade, vim para cá sem nada e consegui ali pelo POP 2, me indicaram o albergue, e eu fui no Dias ali, vim aqui no POP 1, e daí é onde as coisas começaram a acontecer. Eu encontrei a pessoa maravilhosa do secretário, as assistentes dele, que prontamente eu pedi uma ajuda, prontamente me ajudaram. Então, estou muito contente, né? É algo surreal, assim, né? E graças a Deus por isso aí. E vai dar tudo certo. É só querer e ter força de vontade que as coisas acontecem. Então tá, Pedro, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Então, como vocês viram, né, Pedro deixou aqui o recado. Quem quiser é só vir. Está aberto os centros POPs durante o dia, os albergues durante a noite e também o ginásio no DEMAB, né, até agosto, que é quando termina o inverno, para acolhimento. Volto contigo aí no estúdio, Gui. Que legal, Carol. Muito obrigado pelas suas informações. Muito importante essa iniciativa da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social, de trazer um pouco mais de dignidade para essas pessoas que precisam pelo menos ter um teto para passar uma noite fria ou até mesmo conseguir se recolocar no mercado de trabalho, como a gente viu aí a situação do Pedro. E foi lançada aqui na capital mais uma edição do acampamento Farroupilha. A cerimônia ocorreu no Parque Harmonia, onde é realizada a festividade, e contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, da secretária de Cultura Liliana Cardoso e também com a presidente aqui da Câmara, comandante Nádia. O homenageado deste ano é o ator, declamador e poeta gaúcho Darcy Fagundes. A 43ª edição vai ocorrer entre os dias 1º e 21 de setembro, com 234 piquetes. As inscrições para a instalação dos piquetes podem ser feitas entre 9 e 13 de junho e a montagem deve ocorrer a partir do dia 9 de agosto. A expectativa é de que o público visitante ultrapasse os 2 milhões de pessoas que estiveram no ano passado ali acompanhando tudo o que aconteceu no acampamento Farroupilha. E olha só, segue até o dia 14 de junho, no Museu da URGS, aqui na Avenida Oswaldo Aranha, a exposição Porto Alegre Imigrante, Mosaico Cultural. Quem foi até lá para conferir esse trabalho é o nosso repórter Gilberto Caetano, que está chegando aqui no estúdio para conversar com a gente. Gilberto, boa tarde, seja muito bem-vindo. O que tu destacaria dessa exposição que tu acompanhaste por lá, que a gente vai conferir em instantes?
Boa tarde, Guilherme, a todo mundo que nos acompanha. Então, Guilherme, o ponto que mais me chamou a atenção nessa exposição foi aquele espaço que lembra o ambiente familiar desses migrantes. É um espaço ali que conta com itens, objetos emprestados por pessoas que vieram de países da África, da América Latina, inclusive tem imigrantes da Ásia também, e busca retratar a sala de estar, também tem um espaço ali especial com vestimentas, é muito bacana. Para o pessoal entender, Guilherme, essa exposição ela é dividida em 3 núcleos. Tem esse ambiente familiar, esse que trata da entidade familiar, mas também tem um núcleo dedicado especialmente às linguagens, que a gente sabe que uma das principais barreiras para os migrantes que vêm aqui para o Brasil é a questão do idioma, da língua portuguesa, que é falada em pouquíssimos países do mundo. Tem, como eu falei, esse espaço reservado aí para os lares desses migrantes e também um terceiro núcleo que busca celebrar essas pessoas. Eu conversei com a Maria Eduarda e a Luísa, que são algumas das alunas do curso de museologia, que é ali o núcleo, né, responsável por organizar essa exposição. E elas me disseram que o objetivo principal, enfim, dessa mostra não era trazer coisas ruins, digamos, preconceito, que a gente sabe que essas pessoas enfrentam muitas barreiras, né? Mas celebrar as vitórias, as reconquistas. A gente sabe que muitas pessoas que vêm aqui para o Brasil, né, estão fugindo de guerras, desastres climáticos. Então é muito bacana de ver, como tu falou, essa exposição segue até o dia 14, e a entrada ela é gratuita, então basta ir lá no Museu da URGS, né, durante o horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, e entrar lá e vai ser muito bem recebido. Inclusive a professora Olívia, que é uma das coordenadoras ali da disciplina de práticas de exposições museológicas, que foi responsável aí por um trabalho de quase um ano, por levar nessa exposição aí ao público. Então, convido você a assistir agora, Guilherme, você que está aí em casa também, essa exposição, esse VT que ficou muito bacana. Produzida por estudantes do curso de museologia, a exposição tem como foco imigrantes não europeus, pessoas que vieram de países da África e da América Latina em busca de oportunidades de trabalho e estudo ou por causa de conflitos e desastres naturais. Os desafios, saudades, sonhos e preconceitos, tudo aqui é apresentado por meio de livros e obras de arte de autoria dos migrantes, acervos pessoais e institucionais, bem como depoimentos de pessoas que colaboraram com o projeto. Luísa e Eduarda, alunas do curso, explicam que a mostra foi dividida em 3 núcleos. Um deles fala de uma das principais barreiras, a língua portuguesa. Muitos falam que o português é muito difícil e a gente também concorda, né? Mas a gente quis retratar isso sendo o nosso primeiro núcleo da exposição, falando dessas barreiras, o quão difícil é esse conflito, né? E expondo algumas dessas falhas na nossa sociedade, ao mesmo tempo que encontrando outras maneiras da gente se expressar uns com os outros, né? Então a gente quis reunir todas essas ideias nesse núcleo, onde a gente fala desses conflitos, a gente fala dessas expressões artísticas também. Outra parte trata do ambiente familiar e dos hábitos culturais, vestimentas, decorações e até aromas que remontam aos seus lares. Conforme as organizadoras, o objetivo da mostra foi celebrar os imigrantes, trazer as coisas bonitas que os rodeiam, mas claro, sem esquecer dos desafios. A ideia era, ao mesmo tempo, trazer essas questões das lutas deles, mas também celebrar. Então a gente fala sobre a cultura dessas pessoas, a gente dá um palco para eles, né? O museu ele é muito um palco. As pessoas, isso é muito legal, as pessoas elas entram no museu, quando tu se vê dentro de um museu, é muito diferente, é uma sensação diferente. Essas pessoas elas estão se vendo pela primeira vez num lugar onde talvez muitas nunca imaginariam que tivessem. Então, às vezes a gente não sabe, mas o caixa do nosso supermercado é um imigrante, um vizinho é imigrante. Então, colocar eles nesse holofote mesmo. A professora Olívia, da cadeira de Práticas de Exposições Museológicas, destacou a sensibilidade que os alunos tiveram ao longo de quase um ano, desde a escolha da pauta e seleção das histórias até o momento da divulgação.
É muito bonito ver realmente o quanto a turma se apropria dessas temáticas e faz valer esses semestres que antecedem a própria profissão e contribuem de forma muito prática e social para a formação, não só deles, né, enquanto profissionais, futuros museólogos, mas da nossa sociedade, da universidade. E agora falo contigo que está com algum equipamento eletrônico estragado dentro de casa. Fique sabendo que sábado vai ser o dia de se livrar disso. Vai ocorrer no Parque Moinhos de Vento, o Parcão, um drive-thru de descarte deste tipo de objeto. A ação é promovida pelo DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana, e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. E vai ocorrer amanhã, dia 7, das 10 da manhã às 5 da tarde. Técnicos do DMLU também vão tirar dúvidas da população sobre a separação e destinação adequada dos equipamentos nos pontos de coleta espalhados pela cidade. Lá vão poder ser entregues celulares, fones de ouvido, geladeiras, baterias, televisores, batedeiras, fogões e micro-ondas. Então fica aí essa dica para o pessoal que está com algum equipamento encalhado dentro de casa, que está empacando, não sabe onde livrar para dar a devida destinação correta. Dá uma passada lá no Parcão que tem essa iniciativa bem legal. Recentemente, houve a comemoração dos 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. E hoje vamos falar de um casal que veio lá da Itália para fazer história aqui em Porto Alegre. E olha, já vou avisando que não vou passar vontade sozinho, pois hoje o nosso Por Onde Eu Ando tá com água na boca. Me conta por onde tu anda, Vanessa. Sabia que a churrascaria mais antiga do Brasil fica aqui em Porto Alegre? Pois é, já deu para perceber que hoje o nosso passeio está recheado de coisa boa. Tem cultura, tem história e, claro, muita gastronomia. Sem mais delongas, quer saber por onde eu ando? Vem com a gente conhecer o Santo Antônio, vamos lá? Mas antes de viver uma deliciosa experiência gastronômica, que tal uma viagem no tempo? Nas paredes do restaurante Churrascaria Santo Antônio, encontramos recortes de uma história de amor e empreendedorismo feminino. Tudo começou lá na década de 30, com o casal de italianos Condietta e Antônio Aita. Para ajudar o marido no sustento da casa, Condietta comprou algumas panelas e fazia viandas para vender no entorno da sua casa. O negócio deu tão certo que em 1935 a família comprou um espaço que até hoje, 90 anos depois, abriga o Santo Antônio. O estabelecimento era tão conhecido pela qualidade dos almoços que ofertava, que naquela época, quando então o governador Flores da Cunha procurava um local para fazer um churrasco em comemoração ao centenário da Revolução Farroupilha, o restaurante Santo Antônio foi o local escolhido. O churrasco foi incorporado ao cardápio do lugar, se tornando assim a primeira churrascaria do Brasil. Depois da partida de Antônio e Condietta, o restaurante foi tocado pelo filho Caetano, que até hoje segue em memória, recepcionando os clientes com um sorriso no rosto. Chegando lá, nossa equipe foi muito bem acolhida pelo Jorge e pelo Fabrício, pai e filho. O restaurante, que já está na 5ª geração da família, hoje é administrado pelos netos e bisnetos do casal fundador, que veio lá da Itália para fazer história no Brasil, mais precisamente aqui, na capital dos gaúchos. O estabelecimento conta com mais de 60 colaboradores e abre todos os dias para o almoço e para o jantar. Por semana, cerca de 2.000 pessoas passam por essas mesas. Mesmo sendo uma cozinha italiana, a alma é gaúcha. E por aqui, apesar da variedade, os pratos à la carte giram em torno da carne, com cortes especiais e filés premiados. Sim, as paredes mostram que é daqui um dos melhores filés da capital. Quem afirma isso? A própria clientela. Já que a gente está falando de gastronomia, não tem como a gente não comer, né, gente? Então, olha só, já que a gente está numa cozinha italiana, vamos mangiare. Inclusive, eu trouxe a Jennifer para almoçar conosco. Jennifer, pode fazer um favor para mim?
enquanto eu saboreio essa carne aqui, tu segura o microfone para nós? Olha só o que o Fabrício me ensinou. A qualidade da carne é tão boa e o corte é tão macio, gente, que dá pra gente cortar com uma colher. Olha só como é fácil. Com uma colher. Vamos provar? Gente, que delícia, que sabor. Só venham saborear e aproveitar esse espaço tão maravilhoso que é o Santo Antônio. Fica a dica, viu? E claro que dica boa é dica compartilhada. Por isso, eu não aproveitei esse momento pra lá de saboroso sozinha, não. O Santo Antônio tem um cardápio variado pensado para agradar todos os públicos. Nosso repórter cinematográfico que o diga, né, André? Ele até deixou a câmera de lado para descobrir por que esse é um daqueles lugares da capital que vale muito a pena conhecer. Gente, eu sei que o programa é da Vanessa, mas eu tô aqui no meu lugar favorito, com a minha comida favorita, então com licença. Agora que você já sabe que aqui em Porto Alegre fica a churrascaria mais antiga do Brasil e também o melhor filé da capital, já sabe, quando estiver passeando por aqui, que tal parar para jantar ou para almoçar no Santo Antônio? Hoje nós ficamos por aqui, mas na próxima edição eu te conto outro lugar por onde eu ando. Até lá! Todo mundo aqui no estúdio ficou com água na boca com esse Por Onde Eu Ando da Vanessa. Tudo que é bom dura pouco. O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Você pode conferir mais notícias do Legislativo nos boletins do Câmara Notícia e no site do Parlamento Municipal. Te convido para acessar o nosso canal no YouTube, onde você pode rever este e outros programas quantas vezes você quiser. Daqui 7 dias, na próxima sexta-feira, eu tô de volta para o nosso Sextou de cada semana. Tudo de bom. Tchau, tchau.